Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar nos conceitos por trás de uma ciência que é fundamental, a zootecnia. Olha, só para a gente alinhar as coisas, o que a gente vai ver aqui hoje é um resumo, tá? Um resumo da primeira aula de zootecnia geral, lá do curso técnico de agronegócio da Escola Estadual de Educação Profissional de Capuí. E para a gente começar a entender a zootecnia de verdade, vamos ter que partir de uma pergunta bem básica, mas que é o começo de tudo. Pois é, para entender a ciência de criar animais, a gente precisa dar um passinho para trás e perguntar: afinal de contas, o que é a vida? Parece uma pergunta meio filosófica, né? Mas acredite, a resposta para isso é a base, o alicerce de tudo que a gente vai construir aqui. Então, vamos lá. A nossa primeira grande investigação é essa. Qual é a vantagem da complexidade? O que é que os seres vivos, no fim das contas, trazem de tão diferente, de tão novo para o nosso planeta? Vamos botar um do lado do outro para a gente entender. Pensa só, de um lado, a gente tem processos físico-químicos tipo o ciclo da água, sabe? É tudo previsível, cíclico, basicamente só reorganiza o que já está ali. Agora, do outro lado, a gente tem os seres vivos. Ah, aí a história é outra. Eles não só participam do jogo, eles mudam as regras do jogo. Eles aceleram transformações, criam condições que não existiam antes. A vida, na sua essência, é essa força que chega e traz complexidade e novidade para o universo. E essa definição aqui, ela é a chave de tudo. Presta atenção. Vida não é só sobre existir. É sobre a capacidade, que é incrível, de transmitir essa existência para frente. É quase como um sistema projetado para não acabar, sabe? Um ciclo de perpetuação que define o jogo todo. Ok, então se a vida é sobre continuar, sobre se perpetuar, como é que ela ficou tão diferente, tão variada? É aí que a gente entra no nosso próximo ponto, que é fundamental: evolução. A evolução, se a gente for simplificar bem, é basicamente um processo de melhoria contínua. Pensa assim, cada geração que vem tende a ser um pouquinho melhor, mais adaptada, mais eficiente ou resistente do que a geração anterior. É a natureza, sabe? Sempre tentando encontrar sua melhor versão. Agora, o pulo do gato está aqui. O que é que faz a evolução acontecer? É a diversidade. A gente pode pensar nela como uma reserva de possibilidades que cada um carrega. Sem essa variedade toda, sem opções diferentes, a evolução simplesmente não teria com que trabalhar, ela ficaria parada. Então a diferença não é só importante, ela é a chave de tudo. E esse exemplo dos bovinos é perfeito para a gente visualizar isso. Pensa lá atrás, existia um grupo original, todos os bovinos ancestrais eram bem parecidos. Aí eles começaram a se espalhar, cada grupo foi para um canto do mundo com climas e vegetações diferentes. Aquela diversidade que existia dentro do grupo permitiu que os mais adaptados a cada lugar se dessem melhor. Com o tempo, o que aconteceu? Essas diferenças foram se acentuando e pronto. Tá aí a origem das várias raças que a gente conhece hoje. Faz todo sentido, né? Beleza! A evolução natural é uma força poderosíssima, né? Mas, em algum ponto da história, um novo jogador entrou em campo e mudou tudo. Nós, os seres humanos. E aqui a gente tem uma virada de chave gigantesca na nossa história. A gente deixou de ser caçador nômade para virar agricultor, para se fixar num lugar só. E isso deu início a uma parceria que nunca tinha existido antes. A domesticação, olha, ela não mudou só o nosso destino não. Ela mudou para sempre o caminho da evolução daquelas espécies que a gente trouxe para perto. E foi justamente dessa parceria que já dura milênios que nasceu uma ciência inteira dedicada a entender e a melhorar a criação de animais. E aqui está o ponto central. Zootecnia não é só criar bicho, não. É a ciência por trás disso. É a busca organizada, sistemática, por jeitos mais inteligentes e economicamente viáveis de otimizar essa parceria. Isso vale para tudo, hein? Seja para produzir comida, para ajudar no trabalho ou até mesmo para lazer. E o campo de trabalho aqui é gigante, é vasto demais. A gente está falando de tudo. Desde a criação de gado de leite, porco para corte, galinha que bota ovo, até cavalo de esporte e ovelha para produzir lã. Cada uma dessas áreas é um mundo à parte, com seus próprios desafios e técnicas. E para organizar essa montanha de conhecimento, a zootecnia se apoia em 5 grandes áreas, 5 pilares. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar, e talvez o mais básico de todos, é a nutrição animal. Pensa nela como o combustível que faz toda a máquina girar. Não é só jogar comida para o bicho, é entender tintim por tintim o que cada espécie precisa, como o corpo dela funciona para absorver os nutrientes. Sabe por quê?
porque se a nutrição falhar, já era. Todo investimento em genética e manejo vai por água abaixo. É a base de tudo mesmo. A segunda área é a sanidade animal. E aqui o lema é muito claro. É muito melhor e mais barato prevenir do que remediar. É um pouco diferente da medicina veterinária, que vai tratar o animal que já está doente. A zootecnia foca em criar todo um sistema de prevenção, com vacinas, controle de parasitas, higiene, tudo para evitar que as doenças apareçam. Afinal, manter o rebanho saudável é o que garante que o negócio continue de pé. Chegamos na terceira área, reprodução e seleção. Lembra que a gente falou da evolução natural? Então, aqui é como se a gente pegasse esse princípio e aplicasse de forma consciente, direcionada. O objetivo é escolher os melhores animais, os mais produtivos, os mais resistentes, os mais adaptados, e cruzar eles, para garantir que os filhos sejam ainda melhores. É literalmente a evolução guiada pelo conhecimento humano. A quarta grande área é o manejo animal. Essa aqui é a ciência do dia a dia, da rotina. Como é que se move um rebanho sem estressar os animais? Qual o melhor jeito de identificar cada um deles? Como transportar com segurança? Cada detalhezinho desse contato entre o ser humano e o animal é estudado para garantir que tudo seja feito com eficiência, com segurança e, claro, pensando no bem-estar. São fatores que fazem toda a diferença no resultado final. E por fim, a quinta área, ambiência e bem-estar. Essa área se baseia numa ideia que hoje é fundamental. Um animal que está confortável, sem estresse, é um animal que produz mais. Simples assim. Então aqui se estuda tudo, as instalações, a temperatura, o espaço que ele tem. O objetivo é criar um ambiente onde o animal não só sobreviva, mas onde ele possa prosperar, expressando todo o potencial genético que ele tem. Ufa! A gente passou pela origem da vida, pela evolução, pela domesticação e pelos 5 pilares da zootecnia. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para a gente pensar. Com os desafios que a gente tem hoje, como sustentabilidade, segurança alimentar, como é que a zootecnia vai ter que evoluir, se reinventar para dar conta do recado? E é com essa reflexão que a gente encerra por aqui. Agora, para quem é aluno e quer se aprofundar ainda mais, a dica é leia as anotações que foram feitas em sala e também as notas de aula impressas, entregues pelo professor Washington Bernardo. E tem mais, viu? Também dá para estudar ouvindo o resumo dessa aula em formato de podcast, lá no Spotify. É só procurar pela playlist da disciplina no canal Professor do Agro. É isso, até a próxima!